O Supremo Tribunal Federal manteve as investigações contra o ex-presidente Lula sob a responsabilidade da Justiça Federal em Curitiba. O plenário negou recurso em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionava a decisão do ministro Teori Zavascki, que enviou as investigações contra ele ao juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela condução da Operação Lava Jato em primeira instância. A defesa pedia que Lula fosse investigado aqui no Supremo, alegando que Moro usurpou a competência da corte ao investigar autoridades com prerrogativa de foro sem autorização do STF. Os ministros negaram o pedido, alegando que as interceptações telefônicas se referiam a Lula e não a outros políticos com prerrogativa de foro. Eu estou propondo o conhecimento parcial e o desprovimento do agravo para fins de manter a decisão que foi prolatada ao pelo eminente e saudoso ministro Teori Zavascki. O requerimento em que se almeja que o agravante seja processado e julgado no âmbito do STF, no qual figura, formulado com fundamento na tramitação nesta Corte do inquérito 3989, no qual figura como investigado, não merece acolhimento, na medida em que estranha o objeto da reclamação em que o agravante figura como assistente. Ainda durante a sessão, os ministros declararam inconstitucional lei do Mato Grosso, que permitia ao governador a contratação de servidores temporários em qualquer situação que lhe parecesse urgente e por período indeterminado. O inciso 6º, no que contém uma carta em branco para as contratações por prazo determinado, ao prever que elas podem ocorrer para atender a outras situações motivadamente de urgência. A lei tem que prever expressamente quais são essas situações. E a parte final do parágrafo 1º, no que revela que os prazos somente prorrogáveis se o interesse público justificadamente assim o exigir, ou até a nomeação por concurso público. Não haver fundamento constitucional para que uma legislação possa estabelecer casos de contratação temporária de servidores, sem se identificar especificamente quais são as situações, em que situações, a sua abrangência, as razões que levam à configuração da urgência até para fins de controle, o mesmo se dando quanto à prorrogação. Por sugestão do ministro Alexandre de Moraes, os ministros modularam os efeitos da decisão para que os contratos já firmados possam ser mantidos por até um ano, contado da data da publicação da ata do julgamento. O erro do legislador poderia acabar afetando a sociedade. Não há, lamentavelmente, nos autos, não há a indicação de, eventualmente, quais seriam essas áreas em que se utilizou o inciso 6º durante esses 25 anos. Na situação anterior, presidente, nós havíamos modulado para que a decisão surtisse efeito um ano depois da publicação da ata de julgamento. Nos casos envolvendo pessoal, para não provocar um colapso nos serviços públicos e dar tempo de se realizarem os concursos, penso que foi nessa linha o precedente que firmamos. De modo que eu faria essa ponderação de prorrogar para que a nossa decisão produza efeitos um ano após a data de publicação da decisão. Os ministros ainda reafirmaram entendimento da Corte de que um inquérito pode ser reaberto diante de novas provas. No caso, houve o arquivamento de um inquérito policial em razão de um homicídio supostamente praticado em legítima defesa. Mas os ministros ressaltaram que houve fraude no processo e que, portanto, o Ministério Público pode oferecer nova denúncia. Eu entendi que, com base em todos esses argumentos, que é possível, sim, a reabertura do inquérito. Dadas as peculiaridades do caso, eu talvez dispensasse a remessa para a polícia, acolhendo agora este segundo olhar feito pelo ministro Barroso e permitir que o Ministério Público, dentro dessas circunstâncias especialíssimas,
tendo ouvido as testemunhas em procedimento próprio, ofereça diretamente a denúncia. As mesmas testemunhas ouvidas no inquérito alteraram suas declarações de forma considerável quando as prestaram ao Ministério Público. Tais indícios, com efeito, permitem uma contundente modificação do cenário probatório dos autos quanto à ocorrência da legítima defesa. Não é hipótese aqui de atipicidade de conduta, nem de extinção de punibilidade pela prescrição. Consequentemente, e seria isso sim de excludente de licitude, e por isso é que eu não entendo abrangida a decisão de arquivamento pelos efeitos da coisa julgada material. E agora, vendo que o ministro Lewandowski reajustou o voto, eu me sinto muito à vontade para acompanhar Sua Excelência, porque também eu denego a ordem. Bom, e para falar sobre esse assunto, sobre a sessão de ontem no plenário do Supremo, está aqui conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Nesse habeas corpus que foi julgado ontem, por que se questionava a decisão do STJ se o réu era delegado de polícia? Nesse caso, eram 4 policiais civis do estado do Paraná e um deles delegado de polícia, mas não por esse motivo o caso foi parar no STJ. É porque o delegado Braddock, que era um dos envolvidos nessa acusação de homicídio, tentativa de homicídio, os crimes pelos quais eles estavam sendo acusados, porte ilegal de arma e também fraude processual, ele, à época do recebimento dessa denúncia, era deputado estadual e, por isso, a prerrogativa de foro para ser julgado perante o Superior Tribunal de Justiça. A decisão do Tribunal Superior de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, determinou, no momento em que recebe o questionamento, o desmembramento do processo para que lá mantivesse apenas a investigação e determinou o prosseguimento da ação penal apenas em relação ao deputado estadual, o delegado Braddock, que estava sendo acusado. Em relação aos demais policiais, não havendo prerrogativa de foro em razão da função, ele determinou que a denúncia prosseguisse lá na primeira instância mesmo, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E essa decisão do STJ vem parar no Supremo por força de um habeas corpus interposto por 4 policiais, inclusive o delegado. O principal argumento trazido por eles nesse habeas corpus, que tinha o objetivo de trancar o processamento dessa ação penal, era de que o desarquivamento do inquérito policial não poderia ter ocorrido. E não poderia ter ocorrido invocando um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição, que é a coisa julgada, que não poderia ser alcançada nem mesmo por uma lei, já que o caso estaria encerrado. Então, aqui nesse caso, o principal motivo para se buscar o trancamento era de que a conduta praticada por eles, que teria sido um homicídio e em razão de uma operação policial e em legítima defesa, seria uma conduta atípica e que, portanto, não poderia ser desarquivado, teria feito coisa julgada material. O julgamento ontem foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, sucessor do ministro Aires Brito, que à época do início do julgamento desse habeas corpus havia pedido vista e acabou entendendo que essa hipótese não deveria ser aceita e não deveria ser considerada pela Corte, já que teria havido fraude processual na manipulação do inquérito durante as investigações pelo delegado que conduzia todas as investigações envolvendo esse caso. E diante dessa fraude constatada por denúncias feitas ao Ministério Público e diante desses novos fatos que surgiram, o Ministério Público pede então o desarquivamento do inquérito e faz a denúncia contra esses policiais e inclusive contra o delegado Braddock. E os ministros ontem, por votação unânime, acabaram entendendo que deveria, na verdade, por maioria, acabaram entendendo, seguindo o voto do relator, que inclusive foi reajustado na sessão plenária de ontem, o ministro Ricardo Lewandowski concedia a ordem numa parte em menor extensão e acabou denegando a ordem em razão dessa fraude perpetrada, dizendo que é possível sim o desarquivamento do inquérito, não há nenhuma violação constitucional, diante da fraude devem ser apurados os fatos e que não há nenhuma inconstitucionalidade em o Ministério Público conduzir essas investigações, conforme a própria jurisprudência do Supremo já vem decidindo nesse sentido. Karina, em relação à ADI contra a lei do Mato Grosso, quais foram os argumentos do PGR?
No caso da lei do Mato Grosso, o principal ponto questionado ali eram as contratações temporárias inconstitucionais. O Procurador-Geral da República, que foi o autor dessa ação direta de inconstitucionalidade, ele questionava essa lei do Mato Grosso de 1992, à luz do artigo 37 da Constituição, que diz: uma contratação temporária, ela é permitida, desde que atendidos 3 requisitos. É preciso que haja uma temporariedade nessa contratação, o que a lei do Estado do Mato Grosso não previa. Ela possibilitava a renovação desses contratos temporários de forma indeterminada. Então, não havia um prazo certo para essa contratação. É preciso que haja uma urgência justificada para que essa contratação exista e também que ela esteja prevista na lei. E da forma como a lei do Estado do Mato Grosso previu, o ministro, agora eu me confundo um pouco, não sei se o ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello, mas ambos falaram em a Assembleia Legislativa, ao estabelecer um requisito dessa contratação temporária genérica, teria dado um cheque em branco para que a administração pública pudesse contratar diante da urgência que bem lhe aprovesse. Então, falou-se em carta branca, em cheque em branco, e isso é inconstitucional porque a lei, segundo o Procurador-Geral da República e segundo o que determina a Constituição e o que foi decidido pelo Supremo, a lei tem que ser específica para dizer quais são os casos em que a contratação temporária ela pode ser efetivada, e a lei do Estado do Mato Grosso não teria cumprido. E um terceiro requisito colocado seria o interesse público, o excepcional interesse público para aquela contratação de urgência. Então, diante desses 3 requisitos apontados pelo Procurador-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo por unanimidade que essa lei do Estado do Mato Grosso, não obstante seja de 92 e nós já estejamos em 2017, ela é absolutamente inconstitucional, e acabaram modulando os efeitos dessa decisão também, mas aí por uma decisão da maioria. Os contratos que já foram celebrados, eles continuam válidos por mais um ano, mas não pode haver qualquer tipo de contratação temporária com base nessa lei, porque entendeu o Supremo que ela é absolutamente inconstitucional. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação por hoje. Até semana que vem. Até sexta. Até lá.